Olá, turma. Então, nós vamos abrir na página 75, a nossa apostila Aprender Sempre, volume 1. E vamos fazer as aulas 5 e 6, que fala das proporcionalidades direta e inversa entre duas grandezas, tá? Bom, então vamos lá. Resumindo, o que seria uma proporção? Proporção é a relação entre duas grandezas. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E como eu sei? Eu sei que quando elas são diretamente proporcionais, elas crescem ou diminuem na mesma proporção. Ou seja, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, e na mesma proporção. Por exemplo, se uma grandeza duplicar, a outra grandeza duplica também. Ou se cair pela metade, a outra também cai pela metade. Na inversamente proporcional, como o próprio nome fala, né, inverso. Então, enquanto uma grandeza, ela aumenta, à medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui, também na mesma proporção. Por exemplo, se uma das grandezas dobrar, a outra grandeza cairá na metade, porque a outra dobrou. Vamos ver em exemplos, fazer alguns exercícios. Então, nós vamos virar a página 76 agora. Então, chegando na página 76, nós temos aqui um exercício 1, que diz assim: para decorar a mesa de uma escola para a festa junina, serão comprados tecidos coloridos. Suponha que 1 metro de tecido de largura constante custe R$17,80. Bom, então eu sei que 1 metro custa R$17,80. Se eu comprar 2 metros, eu vou estar dobrando, certo? Então, eu tô dobrando o metro, né, a metragem do tecido. Então, eu vou pagar, se eu estou comprando mais tecido, eu vou pagar mais. E se são 2 metros, então eu pago 2 vezes R$17,80, que fica R$35,60. Bom, se eu comprar 3 metros, já tá aqui, eu pago R$53,40. Se eu comprar 4 metros, então eu quadruplico a quantidade de tecido, eu também vou quadruplicar o valor que eu vou pagar, que será R$71,20. E se eu quintuplicar, né, multiplicar por 5 a quantidade de metros de tecido, eu também vou multiplicar por 5 o valor que eu vou pagar, que será R$89,00. Então, ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar duplicou? Resposta sim, né? Porque eu tô levando mais tecido, tô levando o dobro de tecido, então eu também vou pagar o dobro. E ao triplicar, se eu estou levando 3 vezes a quantidade de tecido, vou pagar 3 vezes mais também, certo? Então, sim. Então, em que tipo de relação de proporcionalidade existe entre o comprimento do tecido e o valor a pagar? Então, seria grandezas diretamente proporcionais. À medida que eu vou comprando mais tecido, mais eu vou pagar, e sempre na mesma proporção. Se eu dobrar o número de tecido, a quantidade de tecido, eu dobro também a quantidade que eu vou pagar. Então, vamos lá para o exercício 2. Dos itens abaixo, tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção e classifique se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, vamos pensar. Então, a gente já viu que direta, as duas crescem ou as duas diminuem. Inversa é porque uma cresce, a outra diminui. Na mesma proporção, claro. Então, olha só. O consumo de combustível e quilômetros percorridos por um automóvel. Então, vamos pensar.
O meu carro, ele vai consumir mais combustível à medida que eu percorrer mais quilômetros. Então, um cresce, o outro também cresce, certo? Então, elas são diretamente proporcionais. Eu aumento o consumo de combustível quanto mais quilômetros eu vou percorrendo. Então, se aumenta as duas, elas é diretamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais. Então, você vai aí completando a sua apostila, ok? Partindo para a próxima página, né? Letra B. A velocidade de um trem e o tempo gasto no percurso. Então, vamos lá. Vamos pensar. O trem, quanto mais veloz ele for, menos tempo ele gasta, certo? Então, a velocidade, quanto mais velocidade, menos tempo. Então, olha só, a velocidade e o tempo, elas são, ó, enquanto uma cresce, a outra diminui, não é isso? Quanto mais velocidade, menos tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Inversamente. Certo? Vamos lá para o próximo. O próximo é a velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele. Olha lá, agora é a distância com a velocidade. A velocidade, quanto mais rápido o automóvel for, mais longe ele vai, não é isso? Então, mais rápido, quanto mais a velocidade dele, quanto mais eu coloco velocidade, quanto mais veloz eu for, mais distância eu percorro, certo? Então, elas são diretamente proporcionais, porque uma aumenta, a outra também aumenta. Diferente do tempo, né? Então, diretamente proporcionais. Letra D. A distância percorrida por um aplicativo de transporte e o valor a pagar no final. Ó, vamos lá. Quanto mais eu andar no aplicativo, mais eu vou pagar a corrida, né? Isso. Então, quanto mais eu ando no aplicativo, mais eu pago. Então, as duas são diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra também aumenta. Quanto mais distante eu for, mais eu pago, né? Então, diretamente. E a letra E, número de operários trabalhando e tempo para realizar um trabalho. Então, vamos pensar. Se eu tiver um operário numa obra, eu vou levar um tempo. Se eu aumentar o número de operários, esse tempo não vai ser diminuído, porque eu tenho mais gente trabalhando, eu consigo diminuir o tempo. Então, se eu aumento o número de operários, mais tempo, aumento o número de operários, menos tempo eu vou realizar o trabalho. Então, eles são inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham entendido a explicação, tá bom? Então, vamos agora para o exercício 3. Agora, ele também fala aqui, ó. A mesma coisa, nós vamos dizer se é direta ou inversa. Olha lá. 5 litros de combustível, eu percorro 50 quilômetros. 10 litros de combustível, eu percorro 100 quilômetros. Sim, ó. Eu aumento o número de combustível, eu aumento também a distância que eu percorri. Então, elas são diretamente proporcionais. E se você perceber, ó, eu dobrei, né, de 5 foi para 10, eu dobrei, eu fiz vezes 2. E aí, o que aconteceu? Vezes 2 também, né? Então, na mesma proporção, ok? Virou a página. Vamos lá para a página 78. E agora, vamos lá. Esse exercício aqui, eu acredito que a apostila errou, né? Que esse valor aqui deveria ser aqui e esse aqui. Então, vamos dar uma arrumada, porque se não for assim, ele não dará certo. Então, aqui a gente tira esses valores, tá?
E aqui, ó, eu ponho 1h, 30 minutos, porque aí sim dá para eu fazer certinho. E aqui 3 horas. Olha só. 200, se eu vou com o meu carro a 200 km por hora, a minha viagem fica em 1h30. Se eu diminuir a velocidade, eu fiz o quê? Eu dividi por 2 aqui, né, ó. Eu tava indo a 200 km por hora, eu levei 1h30 para chegar no lugar. Eu diminuí, eu fui a 100 km por hora. O que aconteceu com o tempo? Era 1h30, foi para 3 horas, então eu multipliquei por 2. Vejam que essa diminuiu e essa aqui aumentou na mesma proporção. Uma eu dividi por 2, a outra eu multipliquei por 2. Então, elas são inversamente proporcionais, desde que elas estejam assim arrumadas, porque eu acredito que a apostila errou, tá? Então, arrumem aí. Bom, vamos lá na letra C. Diz assim, uma torneira aberta enche uma piscina em 12 horas. 4 torneiras abertas enchem a mesma piscina em 3 horas. Então, vamos lá, ó. Uma torneira aberta, nisso eu aumentei o número de torneiras. O que aconteceu? Ao passo que eu aumentei o número de torneiras, eu diminuí o tempo de enchimento da piscina, porque eu tinha mais torneiras trabalhando, certo? E, ó, aqui eu multipliquei por 4. Aqui, ó, 12 dividido por 3, né? Então, a mesma coisa que eu dividi por 4. Então, olha só, aumentei, diminuí. Então, elas são inversamente proporcionais. Inversamente. A letra D. 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Se eu aumentar os pedreiros, eu tenho mais gente trabalhando. Eu faço o muro em 4 horas, então eu diminuo o tempo, porque eu tenho mais mão de obra, né? Então, o que acontece aqui, ó? Eles são inversamente também proporcionais. Certo? Vamos lá. Um chocolate custa R$ 2,90. 3 chocolates custam R$ 8,70. Então, vamos lá. Se em um chocolate eu pago R$ 2,90, 3 chocolates eu vou pagar mais, não é isso? E se você for ver, você multiplicou por 3, aqui você também é o triplo. Então, eles são diretamente proporcionais. Ok? Próxima página, exercício 4. Aí ele fala assim, ó, resolva os problemas utilizando várias estratégias de cálculo, né? Bom, e é para discutir também com os colegas, embora a gente não está no presencial, a gente vai ver, ó. Uma torneira despeja 20 litros de água por minuto e leva 1h. Então, ela leva 1h, então uma torneira, 1h, e é por minuto. 1h tem 60 minutos, não é isso? Então, ó, uma torneira, ela leva 60 minutos. Se eu forem colocados mais 2 torneiras, então eu já tinha uma, tô colocando 2, então serão 3 torneiras. Quanto tempo elas encherão a mesma caixa? Vamos pensar um pouquinho, olha só. Aqui eu tripliquei, não é isso? Só que eu sei que se eu tiver aqui em uma torneira, 60 minutos, 3 torneiras, eu vou diminuir o tempo, porque eu tenho mais torneira trabalhando. E eu vou diminuir o tempo, se aqui eu multipliquei por 3, então aqui eu vou dividir por 3, não é isso? Então, eu vou levar 20 minutos com 3 torneiras, ok? Vamos lá para a letra B. Maurício pagou R$ 90 por uma calça. Se ele comprasse 2 calças, quanto ele pagaria? Está fácil, né? Então, uma calça, R$ 90. Se eu vou levar 2 calças, é só eu multiplicar por 2, não é isso?
darão R$ 180, ok, gente? Então, vamos lá agora, exercício 5, diz assim, ó. Considere as afirmações a seguir. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar 2 paredes em condição, ele levará 2 horas. Bom, um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Um pintor. Se para pintar 2 paredes em condição idêntica, ele levará 2 horas, ok? Tá certo, né? Um pintor leva 1 hora numa parede, 2 paredes ele vai levar 2 horas, que é 1 hora para cada uma, ok? Né? Aí vamos lá, 2. Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, ele terá marcado 6 gols. Gente, vamos lá, ó. Para marcar gol, não diz marca gol, um time ele marca gol ou não marca gol. Isso não existe proporcionalidade, certo? Existe, porque ó, a pergunta é: há proporcionalidade entre as grandezas envolvidas apenas nas afirmações? Então ele quer saber quais delas têm proporcionalidade. Eu já vi que a 1 tem proporcionalidade, porque eu levo 1 hora para uma parede, 2 horas para 2 paredes. Agora, marcar gol, isso é independente da proporcionalidade, né? Vamos lá, então a 2 não tem. Então, a 2 não tem. A 3. Em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante percorreu 60 km. Mantendo a mesma velocidade média após 3 horas, ele terá percorrido 180 km. Então, ó, em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante. Então, a velocidade, ela é constante, ou seja, ela nunca muda. Percorreu 60 km. Então, em 1 hora, 60 km. Após 3 horas, ele percorrerá 180 km. Sim, né? Ó, eu triplico a hora, eu triplico também os quilômetros. Então, a 3 também é. Então, a 1 e a 3. A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Gente, a massa de uma pessoa e a idade, elas são grandezas completamente, uma não influencia na outra. Porque uma pessoa pode ter uma massa maior e ser novinho, ou uma massa maior e ser mais velho, né? E isso independe, isso não são grandezas, né? Então, aonde há proporcionalidade? Nós vimos que é na 1 e na 3. Então, na 1 e na 3, então eu assinalo a letra C. E vamos lá para mais uma página. E acabou. Acabou aqui. Opa! A próxima página, próximo vídeo, certo? Vamos lá.